O surgimento das prisões. O surgimento das prisões começou ali a partir da Idade Antiga, que é marcado pelo chamado encarceramento, que apresentava como o emprego ou ato de aprisionar, não como caráter da pena, e sim como garantia de manter o sujeito sob domínio físico para se exercer a punição. Calabouços, ruínas, torres de castelo eram locais que serviam como encarceramento, eram caracterizados lugares insalubres, sem iluminação, sem condições de higiene. As prisões se caracterizavam apenas como um acessório de um processo punitivo que se baseava no tormento físico. Já na Idade Média, caracterizou-se pela economia feudal e a supremacia da Igreja Católica, mantendo ainda o cárcere apenas como um local de custódia para conservar aqueles que seriam submetidos a castigos corporais e a pena de morte, garantindo o cumprimento das punições. As punições no período medieval eram a amputação dos braços, a degola, a força, o suplício na fogueira, queimaduras de ferro em brasa, a roda e a guilhotina eram formas de punição que causavam dor extrema e que proporcionavam espetáculos à população. Lembrando que a Igreja Católica perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. Nesse mesmo período surgiu dois tipos de encarceramento: o cárcere do Estado e o cárcere eclesiástico. O primeiro utilizado no caso em que o indivíduo privado de liberdade assim estava à espera de suas punições. O segundo era destinado aos clérigos rebeldes que ficavam trancados nos mosteiros para que, por meio de penitência, se arrependessem do mal e obtivessem a correção. Então surge o termo penitenciária, que tem procedentes no direito penal, que é a fonte primária das prisões. A Idade Moderna e Contemporânea corresponde a período da história iniciando a partir de 1453 e tem seu marco histórico na Revolução Francesa em 1789. É o período que passa de um modelo social feudal para uma constituição do Estado moderno. A Idade Moderna é marcada a princípio pela representação política da monarquia absoluta. A prisão como pena autônoma era desconhecida, mantendo ainda em parte desse período histórico o cárcere como espaço de preservar o corpo do condenado até a aplicação do castigo. No século XVIII ocorreram duas passagens significativas que influenciaram na história das prisões: o nascimento do Iluminismo e as dificuldades econômicas que afetaram a população. Com o aumento da pobreza, as pessoas passaram a cometer um número maior de delitos patrimoniais. Começou a ecoar a voz da indignação com relação às penas desumanas que estavam sendo aplicadas sob a falsa bandeira da legalidade. Como a pena de morte e o suplício não respondiam mais aos anseios da justiça, surgiu então a pena de privativa de liberdade. Foi então que se transformou as prisões e os sistemas de punições para o que é na atualidade. Por meio de um movimento que promoveu as mais significativas mudanças na concepção das penas privativas de liberdade, na criação e construção de prisões organizadas para a correção dos apenados. A partir dessa nova concepção, a punição passou a constituir-se em um método e uma disciplina. Eliminou-se da prisão o seu caráter de humilhação moral e física do sujeito. A lei penal passou a se propor a uma função de prevenção do delito e da readaptação do criminoso.